Saudações a todos. Manuel Jesus Banda é meu nome. Sou engenheiro e psicoterapeuta. Hoje darei um conselho aos pais e aos filhos. Mais propriamente, o conselho está virado aos casais. Primeiro conselho, ou que é, nesse caso, o geral que nós queremos transmitir. Ame a fonte, para que consigas amar o que saiu desta mesma fonte. Esse é o ponto-chave. Ame a fonte para que consigas amar o que saiu desta mesma fonte. Se não conseguires amar a fonte, tampouco conseguirás amar o que saiu da mesma fonte. Eu falo aqui de um amor verdadeiro. Então, o que acontece principalmente nas relações entre genros, sogros, noras, entre outros? Existe sempre uma força de atrito, mas na realidade, quando se entender que o eliminar esta força de atrito vai trazer paz, harmonia no próprio relacionamento. Então, o que isso quer dizer? Genro, amem os sogros. Nora, ame os sogros. Sogros amam, devem amar os genros e as noras. Tá bom, agora vou tentar aqui falar de uma forma muito mais clara. O genro deve sentir que é filho dos sogros. Por quê? Primeiro deve compreender que esses sogros é a fonte da própria esposa. Então, por mais que ele se esforce em amar a esposa, enquanto não amar a fonte, este amor apenas será um amor falso ou um amor temporário. Primeiro é necessário amar a fonte. Mas quando falo primeiro, não quer dizer que isso não é um processo que pode ocorrer em simultâneo. Pode ocorrer em simultâneo ou até conhecendo a própria esposa, automaticamente deve compreender que deve amar os pais da própria esposa. O mesmo acontece com as esposas. Para que haja um amor verdadeiro para com o esposo, é necessário que a esposa ame os pais do esposo, como se fossem os seus próprios pais. Porque esses pais do esposo vão representar as polaridades do próprio esposo. E os pais da esposa também vão representar a polaridade da esposa. Porque é a partir dessa polaridade que surgiu este ser, que nós chamamos esposa ou, nesse caso, esposo. Então, é necessário, para cultivar um amor verdadeiro pelo esposo ou pela esposa, é sine qua non que o esposo ame os sogros como se fossem os seus próprios pais. E a esposa ame os sogros como também se fossem os próprios pais. E quanto aos sogros, também não pode se criar aqui outro atrito. Por quê? Desde o momento que teu filho ou a tua filha fez uma escolha, você deve respeitar essa escolha. Querendo dizer que a única solução também que tem é você amar, nesse caso, o genro, porque esse genro vai ser o reflexo da tua própria filha. À medida que você odiar esse genro, estarias, na realidade, a odiar também a tua própria filha. E o mesmo acontece, com a nora, nesse caso. É necessário amar a nora, porque enquanto
os dois estão juntos, existe uma conexão entre os dois. Então, um é reflexo do outro. Então, é necessário que os sogros, nesse caso, amem também a nora como a sua própria filha. Nesta ordem de ideia, haverá um equilíbrio. Não haverá falsidade de amor, mas haverá um equilíbrio. E não haverá aquelas conversas, tua família, minha família disse, e assim sucessivamente, que hoje tem gerado muitos problemas. Não haverá harmonia se não implementar este conselho na vossa própria vida. Muito obrigado. Que Deus os abençoe. Obrigado.